Aqui é Marcelo Rosa e hoje nós vamos falar sobre o principal para que você consiga, de verdade, começar a ter o princípio de como sair das suas dívidas, de sair de certas preocupações. Por quê? Porque muitas vezes a gente é programado para coisas que a gente às vezes pensa que não tem saída. Então eu vou te dar 4 passos para início, isso é o básico de tudo, para que você consiga ter uma vida mais confortável e sem surpresas. Primeira dica: decidir. Você tem que decidir que você vai tomar uma atitude. Não adianta sair da cama preocupado porque teve gastos que você não sabe como resolver, ir para o sofá, ficar pensando. Saber que tem uma dívida e não tomar atitude e não fazer é o mesmo que não saber. Então aqui é o primeiro passo: decidir. Decidiu, você vai colocar em prática. Segundo passo, colocar em prática, porque não adianta você tomar uma decisão e daqui a pouco se distrair e ficar de mimimi e não conseguir botar em prática. Então, colocou em prática. Terceiro passo é analisar seus gastos. Muitas vezes você está tão preocupado, você está com um certo problema financeiro e você às vezes não consegue porque você está tão paralisado pelo medo, pelo nervoso de ter que ficar sendo constrangido por cobradores ou pagando juros absurdos que você não consegue pensar. Primeira coisa, seria bom sim reunir a família e você tentar colocar isso em prática, ok? Beleza. Então, o terceiro passo, analisar os gastos, ver com a família aquilo que você pode cortar, pelo menos durante algum tempo, para que você possa ter uma reserva de emergência. Não adianta você querer sair do sufoco se você não tem uma reserva. Você vai estar sempre endividado, sempre correndo risco, sendo cobrado, ficando com medo, às vezes, de tomar uma decisão. Isso é muito ruim. Mas se você, primeiro, decidir, segundo, colocar em prática, analisar seus gastos e cortar aquilo que é desnecessário. Outra, o principal: não adianta pensar em ter dinheiro, em querer guardar dinheiro para ganhar juros, isso e aquilo, se você não tem, em primeiro lugar, um colchão financeiro, uma reserva de emergência. A reserva de emergência, ela vem para quê? Para que você, numa hora de emprestar um dinheiro para uma mãe, um pai, um irmão, alguém que esteja endividado, você vai onde? Na sua reserva de emergência. Marcelo, o que é reserva de emergência? Reserva de emergência ou colchão financeiro é quando você tem os seus gastos mensais, vamos supor, você tem 2.000 de despesas mensais. Você, para ficar tranquilo, sem nenhuma emergência que aconteça, uma batida no carro, um retoque, uma parte elétrica, ou até um bujão de gás que acabe, você está com aquele dinheiro, não tem o dinheiro. Você vai onde? No cheque especial, você vai no limite do cartão, e se você não coloca na data, o juro é muito alto. Então, você tendo um colchão financeiro ou uma reserva de emergência durante, vamos supor, seu gasto é 2.000, você tem que ter 3 meses, se tiver uma carteira assinada, ou 6 meses, ou é 12.000 durante 6 meses do que você gasta por mês, que é a reserva que, pelo menos, se der aí essa pandemia, deu uma guerra, você fica alguns meses com seu aluguel ou sua duplicata da casa paga, né, a mensalidade de comida, energia elétrica, coisas fundamentais, você consegue sobreviver. Mas sem a reserva, como vai ser? Vai mexer no cheque especial? Como é que você vai repor se você não tem um controle? Então, por que colocar em prática? Sem colocar em prática, você não vai fazer nada, você vai ficar só reclamando. Terceiro, analisar os gastos, porque tem coisas que você, até formar essa reserva, vai te aliviar. Porque onde é que você vai formar esse colchão de emergência? Ou você vai arrumar juntar com a família e vender salgado, fazer alguma coisa extra, ou até mesmo você vê o que tem dentro de casa que está em excesso e viver pelo menos o minimalismo momentâneo, porque isso faz bem. Você às vezes está com um excesso de coisas na sua casa que você nem usa. Tem o Enjoei, tem a OLX, você vai lá na OLX e coloca para vender, pega esse dinheiro e coloca onde? Na reserva, ou sana uma dívida, que às vezes é de juros, entendeu? Então, beleza. Não adianta você ter, vamos, no mínimo, de 3.000 reais de salário, né? Você tem aqui 3.000 reais, mas você acha que tem que ganhar mais. Mas se você ganhar mais 4.000 reais e você tiver gastos, aumentar seus gastos, o que adiantou você ganhar mais 1.000 reais?
o dinheiro que vai resolver seu problema, não é o que ganha, é o que gasta. Você tem que entender que você tem que baixar suas despesas, sanar algumas dívidas e daqui sair da sua reserva de emergência. A reserva de emergência, ela só sai de alguma venda, alguma coisa extra sua ou do seu salário. Se você não coloca uma parte do seu salário para investir e para reserva, você vive sempre enrolado, porque filho adoece, você às vezes tem que pagar um plano de saúde, às vezes dentário, você todo mês tem que pagar, ou pagar na hora que não é barato, um acidente no carro, um pneu, um IPVA, são várias... Dia dos namorados, dia de não sei o quê, aniversários que não estão programados, você é chamado para ser padrinho de casamento ou coisa parecida. Ou seja, a gente tem sempre surpresas. Quem não se prepara para elas, elas vêm mais cedo ou mais tarde. Ok? Aí, depois da reserva, esse é um vídeo falando só do principal. Gente, se você não faz isso aqui, você sempre vai estar sempre enrolado financeiramente. Esse é o mínimo que uma pessoa, uma família, um homem solteiro, um homem casado, não interessa. Nós temos que ter sempre, viver abaixo. Você tem que sempre viver abaixo do que você ganha. Se você ganha 4, 5 mil reais e você vive no teto, a culpa é sua. Nós somos responsáveis pelos endividamentos. Então você tem que viver, a gente fala hoje um minimalismo, vive abaixo, sempre tendo uma reserva. Tendo essa reserva, você já pode pensar em outros voos. Eu não falo que é para você viver miseravelmente. Não precisa, você pode ter um bom carro, mas dentro das suas condições. Não tem como comprar carro sem reserva. Carro é um custo. Não adianta você comprar uma moto sem ter uma reserva. Você vai precisar, às vezes, de pagar uma multa. De repente, acontece alguma coisa, seu carro é rebocado. Gente, a reserva de emergência, ela é fundamental desde que você começa a entender sobre a vida. Enquanto eu não aprendi isso na minha vida, eu tomei muita surra e eu não quero que vocês passem por isso. Esse vídeo é para mostrar a vocês como é importante nós, antes de qualquer coisa, eliminar as dívidas, negociar quando não dá, ir pagando e começar a formar, a sua reserva de emergência, tá? Siga o canal, estamos aqui para resolver e solucionar partes dos problemas de família, de pessoas que querem realmente tomar uma decisão de mudar. Porque enriquecer, eu tenho certeza, como diz, é questão de escolha, tá? E para enriquecer, começa de pouco. Não adianta. Quem não administra 100, não administra 1000, não administra 1 milhão, não adianta, ok? É questão de controle financeiro. Um abraço. Aqui é Marcelo Rosa se despedindo de vocês.